Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Power Mind, o podcast que vai potencializar a sua mente. E nós estamos aqui mais um episódio na TV Universitária da Universidade Federal de Uberlândia com nada menos e nada mais e nada menos do que com ele, professor Rafael Guerreiro. Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Léo? Tudo bem. Satisfação enorme estar aqui com vocês mais uma vez. Prazer muito grande receber o Léo aqui na nossa casa, na UFO. Professor, esse terceiro episódio com encerramento, obviamente, né? Para quem está assistindo já acabou, já tem um tempo, mas encerramento do EGEM 2023. Me conta um pouco para a gente como é que foi o evento. Nós tivemos um retorno bastante positivo do evento, um tema super atual, que é esse ano ESG, né? Práticas corporativas no panorama da sustentabilidade. Recebemos aqui pessoas de diversas regiões do Brasil e palestrantes que compartilharam conosco das suas experiências relacionadas à sustentabilidade. E fechamos com chave de ouro, porque recebemos ontem o Léo Buzo, que falou sobre o profissional emocionalmente sustentável, e deu um show. Os feedbacks foram extremamente positivos e estamos muito felizes com isso. E é o que a gente vai trazer um pouquinho aqui hoje, né? Sobre isso, né? O profissional emocionalmente sustentável, e é isso aí. Então, antes de eu passar a palavra para ele, deixa eu apresentar um pouquinho aqui o Léo, gente. Ele é psicoterapeuta com abordagem junguiana, psicologia analítica, e psicanálise winnicottiana, teoria do amadurecimento e desenvolvimento emocional. E também é pós-graduado em psicologia analítica, biopsicologia e psicanálise winnicottiana. Seja muito bem-vindo, Léo. Obrigado, Paulo. Obrigado, Rafael. É um prazer enorme estar com vocês aqui. E para a gente poder começar, cara, a gente estava até falando antes aqui, né, no backstage, o que você é? Você é um especialista em emoções humanas. O que você se considera especialista, não no sentido universitário da palavra, mas no sentido prático? Eu sou, acho que, uma pessoa apaixonada pelo ser humano. Então, eu fui buscar entender a complexidade da nossa natureza, né? Porque eu acho que a gente, ao longo do tempo, vai tentando configurar alguma coisa muito idealizada, todos nós, inclusive no ambiente profissional. E a gente se desconecta de quem a gente é nessa essência. Então, esse foi o incômodo. Por que a gente deixa de viver a nossa experiência espontânea para se submeter e perdeu até, às vezes, o sentido pessoal do viver mesmo? Então, eu acho que eu sou, não sei se eu vou falar, eu sou um especialista. Eu sou um curioso, um admirador e um profundo estudioso da experiência humana, da natureza humana. Que legal. E como é que tudo isso começou, né? Esse interesse seu? Foi desde criança ou foi depois de entrar na universidade? Foi depois de uma leitura de um livro? Como é que esse interesse seu começou? A gente tem uma tendência que é um pouco inata, né? Parece que a gente carrega de algum lugar que a gente não sabe exatamente de onde vem, mas a gente nasce com aquilo, né? Então, eu lembro que desde a minha infância, ao invés de eu estar jogando bola, eu estava querendo conversar. E eu queria escutar as pessoas, né, o que elas estavam falando, e sempre foi assim. Então, se tinha alguém com problema, eu era o primeiro a parar para escutar. Eu sou um bom ouvinte. Eu falo bastante, mas eu sou um bom ouvinte. Por isso que eu me tornei um psicoterapeuta, psicanalista. Mas eu acho que essa tendência, ela veio comigo, e tudo que eu fui fazendo na minha vida foi direcionando a relação com o ser humano. Mas não na relação de uma coisa mais social, da relação do ser humano com a profundidade dele, com o conflito, com a vontade de escutar o problema, de entender o ser humano. E como é que isso, ao longo do tempo, foi se dando, né? Você se interessou, obviamente, né, de uma maneira intuitiva e natural, mas quando foi a decisão que você ia transformar isso também em forma de trabalho, em sua profissão de vida? A vida, ela vai te levando, não vai? Ou você vai, porque espontaneamente você vai chegando nesse lugar, ou acontece alguma coisa que te convida compulsoriamente a esse lugar. Então, eu tive lá mais ou menos eu não sei exatamente a idade, mas eu vou falar uns 20 e poucos anos, eu tive síndrome do pânico. Então foi um momento assim muito desesperador para mim, porque eu não conseguia sair de casa. E quando eu saía, pegava o carro, se tinha trânsito em São Paulo, eu sou de São Paulo, eu deixava meu carro onde quer que eu estivesse,
e saí andando. Aí eu caí numa área de programação neurolinguística, comecei a fazer terapia, com essa abordagem da programação neurolinguística, eu gostei muito. Então, o meu início foi numa área mais comportamental. Eu comecei na programação neurolinguística, tanto terapeuticamente como na minha formação. Depois que eu fui para as psicologias mais profundas. Mas foi um convite compulsório por conta de um sintoma que eu tive. Então, eu acabei chegando nesse lugar pelo sofrimento. E quando você começou a verificar sobre isso, né, aprofundar-se sobre o tema, dentro da sua família, você começou a perceber o mundo, as pessoas, a sua família de uma forma diferente? Eu acho que você vai ganhando, né, essa conquista, essa aquisição no seu processo ao longo do tempo. Isso vem se acomodando de uma forma diferente cada vez que eu me aproprio mais de mim, porque o indivíduo ele é uma somatória do que ele traz como potencial, uma tendência, mas o ambiente que vai cuidar, porque a gente depende absolutamente de um ambiente, a gente é um bebê, então a gente vai depender daquilo, e é aquele ambiente que vai te dar, a partir dos cuidados que precisam ser suficientemente bons, essa condição de você ir para a vida. Então, quando você vai para a vida e sente algumas questões que ainda não estão muito bem organizadas, você vai voltar na sua história, né? A pessoa que tem interesse, como eu. Então, eu voltei muitas vezes na minha história. E nesse retorno à minha história, você começa a compreender a sua família de modos diferentes. Então, às vezes a gente tem uma visão da família e quando você entra num processo terapêutico, aquela visão, ela se amplifica, ou ela vai para um outro caminho, você começa a ver as coisas diferentes, e é muito bom que a gente faça isso, porque aí a gente pode olhar com os nossos próprios olhos, porque muitos dos olhares que a gente teve para esse núcleo familiar vem contaminado dos próprios olhos dos nossos pais. Não sei se faz sentido isso para você. Total, total. E a partir disso, você começou a desenvolver essas ações de uma maneira profissional. A PNL foi a primeira, mas não foi a única, né? Não, ela foi a primeira, foi a que abriu as portas, mas nem muito esse lugar eu fico hoje. Eu acho que ela é uma baita ferramenta estratégica, mas ela não vai muito pro profundo, no meu ponto de vista. Eu acho que a gente precisa recontar a história do indivíduo. Independentemente de onde ele está, se ele está numa organização, se ele está fora da organização, porque o indivíduo, quando ele entra numa empresa, ele ainda é um indivíduo, e ele ainda carrega tudo que ele passou na vida dele. Por mais que ele vai idealizar uma persona profissional, e é bom que ele tenha mesmo, que ele não vá despojado dessa persona, né, de alma aberta, ele precisa como uma persona, ele tem toda uma história que não dá para ficar desconectada. Então, é importante que a gente reconheça qualquer profissional dentro da sua história como indivíduo, para além dos ambientes organizacionais. Legal. E hoje a gente está falando sempre sobre gerações, geração Y, X, geração Z, geração Alpha, geração Millennium. Você percebe que, e essa é a sua interpretação, que as gerações elas estão se tornando cada vez mais problemáticas ou mais fracas nesse ponto de vista ou emocional, no ponto de vista prático? Como é que é a sua percepção da evolução humana realmente em gerações? Porque hoje há um debate quanto a isso, né? Que as gerações, principalmente a geração Z e a geração Alpha, elas não têm uma... elas não estão se encontrando dentro desse mundo que existe. E por isso aquelas gerações nem, a geração que nem trabalha e nem estuda, a geração que não se identifica em nenhum dos ambientes ou em nenhum dos trabalhos. Como é que você analisa hoje essas gerações que estão chegando, estão, obviamente, sendo demandadas por um mercado de trabalho, por exemplo, mas que são gerações que me parece que, enfim, não sei se é um processo de falta de identificação, ou falta de formação, ou falta de... Como é que você analisa isso? Então, eu tenho um outro olhar para isso, porque eu não tenho esse olhar exatamente fixado nesse recorte da geração. Então, eu preciso entender essa geração ao longo do tempo. Então, a relação dessas pessoas com o que veio antes. Então, para elas chegarem num estado, como eu falei para você, a gente tem um potencial, a gente tem uma tendência inata. Mas essa tendência inata, ela só vai se organizar se eu tiver um ambiente suficientemente bom para eu poder realmente colocar esse potencial em prática. O que acontece é que acho que algumas gerações, vou pegar a geração dos meus pais, a gente ainda tinha a mãe presente, a mãe não trabalhava, a mãe estava lá. Isso tem o seu ônus e tem o seu bônus.
Obviamente que não é a mãe que não trabalha que está lá disponível, porque a mãe pode não trabalhar e não estar disponível, e a mãe pode trabalhar muito e ter a disponibilidade. Mas a gente tinha um núcleo familiar mais organizado em algumas questões, o que dava para a gente uma condição de relação melhor, ou melhor não, ou mais próxima com os nossos pais. O que acontece também é que ao longo do tempo, a vida começou a demandar mais. A mulher teve que ir para o ambiente de trabalho rapidamente. Então, muitas coisas aconteceram que tiveram novas adaptações. E a gente vê que algumas dessas adaptações não se processaram de uma forma suficientemente boa, o que tem um impacto no desenvolvimento emocional dessas pessoas, desses indivíduos. E esses indivíduos, então, a gente olha como um recorte geracional, que sim, tem outras variáveis atuando em cima dessas gerações, mas eu sempre penso que o núcleo fundamental é aquele núcleo primário, aquele núcleo onde a gente sai, aquele núcleo que vai dar a base para a gente chegar num eu. Então, se esse eu não está tão estruturado, a gente pode relacionar que aquele potencial, aquele talento daquele indivíduo dentro daquele ambiente pode não ter se realizado por uma insuficiência. Eu não estou aqui culpabilizando, claro, porque a gente não é isso que a gente está fazendo. Mas a gente também não pode deixar olhar esse recorte como um problema geracional, né, dessa geração, sem considerar esse indivíduo nas gerações, na sua história. Então, eu considero que algumas coisas que a gente vê hoje está atrelada a algumas coisas que a gente também não pôde conquistar. A nossa espontaneidade para ir para a vida, olhar aquilo a partir dos nossos próprios olhos. Então, ou um excesso, ou a gente teve um excesso em alguns momentos, ou a gente teve alguma negligência. E isso tem um impacto no desenvolvimento emocional. E quando a gente fala dessas gerações chegando, então, né, para o mercado de trabalho, para poder construir sua própria vida, seja profissional, seja pessoal, como que você vê que, a partir desse ponto, né, que a gente tem, então, um talvez superprotecionismo, né, um resultado de um superprotecionismo, aliado a uma ausência tentado ser compensado de uma outra forma? Como é que essas gerações agora, que elas estão dessa forma, não se identificando com nenhum das propostas que hoje tem no mundo, como é que você vê que ela pode passar a encontrar, não vou falar um sentido da vida, porque eu acho que é muito complexo, mas encontrar pelo menos um direcionamento para os próximos 5 anos da sua vida? Então, mas é o sentido da vida que a gente tem que buscar mesmo. Uhum. Eu acho que a gente o grande propósito do viver, a gente encontrar um sentido pessoal da nossa existência. É uma busca que não é simples, porque se a gente está falando que a gente foi, vou usar essa palavra, contaminado por um ambiente inicial da qual a gente dependia, né? E algumas estruturas não puderam se desenvolver de uma forma adequada por conta de falhas ambientais, a gente vai ter que resgatar e retomar essas interrupções. E esse resgate, essa retomada, é através do seu autoconhecimento profundo, através, às vezes, de um processo terapêutico que pode fazer você voltar a entrar em contato com aquilo que se perdeu. Porque se essas falhas foram muito intrusivas ou muito negligenciadas, existe realmente uma ruptura. Você acaba se desconectando ou tendo uma cisão, uma dissociação dessa personalidade para criar quase que um falso eu para ir para o mundo e dar conta. Porque o verdadeiro foi demasiadamente atacado. E o que é verdade não pode se submeter. O que é verdadeiro da gente, óbvio, a gente vai se submeter um pouco, mas não pode ser demasiadamente, porque tem que viver uma vida espontânea. Mas se essas falhas tiveram intrusões ou negligências que esse eu não pôde vivenciar, a gente tem aí, às vezes, uma personalidade falsa, que para retomar, ela precisa voltar nesses lugares e retomar essa espontaneidade. Porque o grande problema é esse indivíduo ir com essa personalidade falsa, que às vezes, inclusive, ela é valorizada, porque vira uma pessoa extremamente mental, intelectual, mas não essa intelectualidade desconectada da essência, da alma. Então vai um grande cabeçudo para a vida, que vai para lá, vai fazer as coisas, tem competência, tem inteligência, mas não tem uma relação psicossomática, o corpo não está inserido nisso, praticamente. Então essa pessoa pode até ter sucesso, e muito sucesso, retorno financeiro, tudo, mas ela não encontra um sentido pessoal da existência dela.
aquilo que tudo está muito organizado, e ela fala assim, mas o que acontece que eu não tenho esse sentido pessoal? Então, eu acho que a resposta está em a gente retomar o nosso desenvolvimento. E se a gente não tem condição de fazer isso sozinho, que a gente busque um terapeuta bastante qualificado para dar as mãos e fazer esse caminhar junto com a gente. E você... Essa sua fala vem muito ao encontro do que nós tivemos a oportunidade de ver aqui na sua palestra na UFO, no encerramento do evento. Porque nós tínhamos ali pessoas de diversas gerações, apesar de que a gente não está fechando o recorte de geração aqui nessa conversa, mas que, de certa maneira, deram um retorno muito parecido. Por quê? Porque ficaram tocadas com a sua fala ali. E mais um pouco antes você comentou sobre questão de pânico, etc. E aqui na universidade, nós que trabalhamos com uma geração, com uma faixa etária, melhor dizendo, mais nova, aí dos 17 até os 25 anos, é a maioria dos estudantes de graduação, nós percebemos isso no dia a dia dentro da sala de aula, né? E ainda tem um agravante, porque por ser uma instituição pública que tem um raio de influência significativo, nós temos muitos jovens nessa faixa etária aí de 17, 18, 19 anos que deixam as suas famílias, vêm morar aqui fora. Então é uma mudança muito radical e essas pessoas ficam bastante sensibilizadas, aí, fragilizadas com essas mudanças. E ao mesmo tempo, logo que chega aqui, já adentra, dependendo do curso, como na nossa área de negócios, no mercado de trabalho. E aí esse indivíduo tem que conviver com todas essas mudanças e fala-se muito hoje em soft skills, né? Essas habilidades que têm que ser desenvolvidas, que é o grande tema no momento relacionado à formação do profissional. Como é que você vê todas essas questões que nós mencionamos aqui, dessas mudanças, dessas fragilidades? A gente vê muita gente com ansiedade nas alturas, síndrome do pânico, etc. E que muitas vezes nem sabe que tem isso, né? E vive nesse momento de transição de vida, convivendo com tudo isso e ainda sendo exigida essa questão do desenvolvimento dessas habilidades, das soft skills. Como é que você vê tudo isso? Eu vou voltar para o desenvolvimento, porque quando você fala, né, essa pessoa agora ela vai encontrar novos desafios. Mas qual foi a estrutura de um eu que esse indivíduo teve e tem? Porque se ele conseguiu chegar nesse status unitário, com uma boa organização de eu, onde ele está alojado nesse corpo, onde ele tem integrações e conquistas, quando chega essa época onde vem novos desafios, por mais desafiantes que sejam as experiências que estão surgindo, ele tem um eu que pode dar conta disso, porque esse eu já está consolidado. O grande desafio é quando um indivíduo, sem um eu tão organizado e nem sabe que não tem, vem para novos desafios e fica muito suscetível ao ambiente. É como se ele não tivesse uma pele psíquica que o separasse do ambiente. Então ele está meio que no emaranhado com esse lugar porque ele não está integrado num eu que tem limites. Então o que pode acontecer? Ele pode se perder no ambiente. O próprio pânico também é uma situação. É como se esse indivíduo, não sei se vocês conseguem imaginar isso, ele não tivesse alojado no corpo dele. Sim, a gente sabe que ele está alojado no corpo, mas é como se ele não tivesse tão organizado nesse corpo. Então parece que ele não está nesse limite corporal. Parece que ele começa a ficar mais suscetível ao ambiente e a tudo que corresponde a esse ambiente. Não só nos aspectos materiais, como também nos aspectos, quem sabe, metafísicos. Sim. Então tem muita suscetibilidade para o indivíduo que não tem um eu constituído de uma forma suficiente. E quem dá o eu? Essa é a pergunta. Quem dá o eu? Quem dá o eu é o ambiente cuidador. Porque esse indivíduo, para chegar no eu, ele vai ter que fazer algumas conquistas. Porque o bebê, quando ele nasce, não é dado a ele o conhecimento das coisas. Ele vai ter que conhecer essas coisas a partir de um cuidado. Para que ele, de uma forma mais natural, espontânea, chegue ao mundo.
Então ele não conhece a mãe, ele não conhece nada que vem do mundo. Então a mãe com os cuidados, a mãe é a substituta, com os cuidados suficientemente bons, vai dando condição a esse bebê a fazer experiências que são próprias, integradoras, para chegar no mundo. Então tem toda uma sequência, todo um processo para ele vir a ser no mundo. Mas no começo ele não é. E para ele ser, ele depende desse lugar. Então, se ele tem um processo de amadurecimento, onde ele tem a constituição de um eu, que vai dar conta, ele pode encarar os desafios lá para frente, porque a vida são desafios sucessivos, mas ele já tem uma estrutura de um eu que vai poder, vai se deprimir, vai entrar numa ansiedade, vai acontecer tudo, mas ele sai, ele tem a condição de sair desse lugar. Não é que ele não vai ser abatido, ele pode ser abatido, mas ele tem condição de recuperar e voltar ao mundo com uma produção criativa, com uma reparação, para ele e para a sociedade. E, bom, e a gente vê, né, todas essas pessoas, inclusive eu estava com algumas delas, né, no último dia de evento, e conversando exatamente sobre liderança, né, porque acaba que tudo isso, todas essas experiências que a pessoa teve ao longo da vida, teve durante a infância, os primeiros anos da infância, resultam também na personalidade e a capacidade de lidar com problemas e, mais do que isso, ajudar outras pessoas a lidarem com problemas, né? Qual que você vê, e aí são duas perguntas. A primeira é, qual você vê hoje que é a principal dificuldade das pessoas em liderar equipes? E segundo, se você se considera um líder. Então, são essas duas perguntas. Boa. Então, para mim é engraçado, porque a gente fala dessas competências necessárias, né, que você até me perguntou. Eu acho que as competências, elas são necessárias para a gente fazer as coisas que a gente tem que fazer. Então, a gente vai ter que desenvolvê-las, né? Mas a gente precisa ser, porque só o fazer não vai dar um sentido e não vai dar uma apropriação, nem na liderança. Então, para mim, eu acho que o grande ganho de um líder é o líder que se conhece. É o líder que tem uma autonomia para fazer uma boa jornada para esse mundo interno. Porque eu tenho uma grande habilidade para o externo, eu posso me perder. Porque se eu não conheço aspectos ainda da minha natureza, o inconsciente vai projetá-los fora. Então, pode ser que eu encontre nos outros coisas que são muito particulares minhas, mas como não são elaborados, eu posso chamar a atenção da minha equipe de coisas que fazem parte do meu mundo interno desconhecidos. Então, por mais que eu desenvolva uma capacidade técnica para atuar nos ambientes, a falta de conhecimento é um desastre nas relações, inclusive nos ambientes empresariais, porque muitas das coisas que eu posso projetar nos outros ainda estão falando da minha realidade interna, não conhecida. Então, se você me perguntar qual é o aspecto mais importante do líder, por mais esquisito que seja, eu falo o autoconhecimento. Porque com isso, a habilidade é técnica, a gente vai conseguir desenvolver. Uns com mais dificuldade, outros com menos, mas a gente vai. Agora, sem autoconhecimento, você pode ser uma pessoa tecnicamente muito apropriada, mas com uma fragilidade emocional, onde você, de novo, se mistura com o ambiente e achando que você está no papel de líder. Eu conheço algumas pessoas que, e você disse, né, desse processo de autoconhecimento, algumas pessoas que têm medo de estar em sua própria presença, né? Então, é algo ensurdecedor o silêncio para elas, porque o silêncio é a própria consciência perante a ela. E essas pessoas que eu estou falando, eu vejo que ela busca vários gatilhos ou várias estratégias o tempo inteiro para se burlar, né? Ou o tempo inteiro está ouvindo música, né? Independente de onde esteja, como que esteja, o que esteja fazendo. Ou, por exemplo, pessoas que estão o tempo inteiro fazendo alguma coisa, não conseguem ficar parado, não conseguem desfrutar do ócio, por exemplo, de, sei lá, ficar 20 minutos na frente contemplando uma vista da natureza, enfim. Esses gatilhos, né, são formas, obviamente, quando compreendidos, são formas também não busca, né, podemos dizer, da não busca de se conhecer, ou é apenas um processo do ser humano? E aí, por que eu estou te falando isso? A terapia é a melhor forma, ou a forma mais eficiente hoje, da busca por se conhecer. Mas existem outras formas de se fazer isso? E
se você acha que sim, quais formas seriam essas sem o auxílio de um terapeuta, por exemplo? Para que a pessoa ela possa se conhecer e depois ser um bom líder. Eu acho que tem várias formas. Para alguns a terapia cabe, para a maioria a terapia cabe. Para mim, por exemplo, é essencial. Eu estou 25 anos em terapia, quase 30. Eu acho essencial. Eu acho que a gente verbalizar, buscar o nosso passado, fazer um encontro disso é essencial. Mas existem diversas formas terapêuticas e precisa entender aquela que cabe para você. A própria espiritualidade pode ser um processo terapêutico. Não estou falando a religiosidade, estou falando a espiritualidade. A quietude ficar em você, que você disse assim, pô, é difícil a pessoa ficar nela. É muito difícil, porque a gente não teve um desenvolvimento para isso. Embora a gente saiu desse lugar, né? É estranho isso, porque a gente saiu de uma solidão essencial. A gente demorou 9 meses para nascer, a gente estava sozinho ali. Óbvio que a gente estava dentro de mamãe, mas a gente nem sabia que a gente estava lá dentro, naquele lugar. Então, para a gente nascer, a gente precisa de solidão. Então, toda vez que eu quero renascer, né, eu também vou precisar de um tempo de solidão. É um lugar de introspecção importante para a gente não gosta disso, mas a gente precisa ter esse momento, às vezes, de quietude. A gente precisa sair um pouquinho do mundo, em momentos que a gente vê que os conflitos estão muito grandes, que a gente não dá conta, porque senão a gente vai se afugentar desse lugar com mecanismos estratégicos, como você falou, né? Então eu vou começar a beber, sair demais, escutar muita música, ter muito sexo, eu vou fazer qualquer coisa para eu não me conectar comigo mesmo. É fuga, né? É uma fuga, é uma tentativa de fuga, porque a gente não consegue fugir da gente mesmo, Sim. né? Isso que porque se ainda fosse uma estratégia eficiente, nós fazemos, bora, vamos fazê-la. Mas a gente faz e a gente não foge daquilo que necessariamente está habitando dentro da gente. Sim. Então a gente fica mascarando e perdendo tempo com algumas coisas. Mas, voltando, a gente precisa de momentos de quietude, é o momento do não fazer nada mesmo. E não é um fazer nada para ficar na passividade, para a gente poder elaborar as nossas coisas. Tem momento que a vida vai nos convidar a isso, só que a gente não vai perceber esse convite e vai ficar sempre naquele fazer. Tem momentos que eu vou ter que sair um pouco desse pêndulo, mas para vir para um lugar onde eu posso lidar com os elementos internos da minha natureza, com os meus conflitos, com a minha história, para poder voltar ao mundo e reparar alguma coisa. Porque se eu ficar nesse círculo vicioso, eu não vou poder reconstruir nada. Eu vou ficar assim, o que vai acontecer, que eu vejo muitas pessoas se perdendo, e isso é uma coisa importante para falando, porque as pessoas começam a enveredar por subterfúgios para desconectar ela mesmo do sofrimento. Então vão para os vícios, para as drogas, para a bebida, né? O valor da bebida, ele é muito grande na nossa sociedade. Qualquer coisa é um copo de cerveja, um vinho na mesa, ou para uma coisa legal, para uma coisa não legal. Você não vê festas onde as pessoas não bebem. Eu não estou aqui recriminando a bebida, pelo amor de Deus, mas eu acho que quando existe algo muito excessivo, uma tendência nossa fixada em algum lugar, é porque tem uma outra parte não conhecida. E eu acho que o ser humano ele é uma totalidade de coisas, carregando inclusive antagonismos. Então seria muito bom esse conhecimento, essa abertura para eu conhecer um outro eu. Aí você fala, pô, Léo, mas quantos eus eu tenho? Não sei, a gente tem muitos eus. Aí você vai lembrar daquele filme, o Fragmentado, né? Assim, então a gente é tipo fragmentado, com vários... Não, porque aquelas várias personalidades, não me lembro agora se eram 24, 32, do Fragmentado... elas não se comunicavam umas com as outras. Esse é o problema da patologia. O problema não é eu ter várias personalidades, várias identidades. O problema é quando elas não se comunicam. É quando uma assume e exclui todas as outras. São personagens, né? Ter um personagem, Rafael, para a vida é saudável. Porque eu vou me despojar e mostrar tudo que eu sou para todo mundo, que não tem condição de nem de se olhar, vai olhar para mim e falar, tudo bem. Não vai olhar para mim e falar, tudo bem. Então, eu ter um personagem, ok. Chegar em casa e me destituir dele e entrar em contato comigo é fundamental. O problema é quando essa pessoa, modo de falar, volta para casa e continua no personagem. Ela vive a vida no palco, ela nunca vai para os bastidores. Perfeito. E aproveitando aí um pouco dessa sua fala e trazendo para a área de negócios, eu sei que você desenvolve um trabalho com diversas empresas, na sua empresa de qualidade de vida e bem-estar, se não me engano, né? Como é que você vê isso? Geralmente você é procurado para quais atividades, o que são as demandas que têm afligido as empresas atualmente?
Então, o cenário ele já é bastante conflituoso, né? Depois a gente teve uma pandemia, uma readequação de todos os processos. Então, as empresas elas são compostas por quem? Por indivíduos Sim. que estão emocionalmente doentes, na maioria dos casos. Então, um cuidado, não adianta eu pôr esse cara para ficar lá trabalhando e exigir produtividade se esse cara está destruído internamente. Então, tem que ter um cuidado. A proposta dos programas de qualidade de vida, num nivelamento, num escalonamento, porque tanto tem ações efetivas que vai poder, de fato, cuidar desse... Como tem coisas mais paliativas, mais assim, só para dar um agrado. Mas a proposta dos programas bem estruturados de qualidade de vida e bem-estar é realmente poder cuidar desse colaborador, cuidar de quem cuida da nossa empresa. E, paralelo a isso, a pessoa também precisa querer se cuidar, né? Querer olhar para dentro, ter a coragem de olhar para dentro de si e conseguir encaixar essas peças que muitas vezes não estão encaixadas dessa personalidade, desse ser humano, pelo que você falou aí, não é? Não é a minha área de atuação, mas tentando entender um pouco. E aí, por isso, você também tem um programa, né? O programa que existe, que é um programa onde de autoconhecimento, essa é a palavra, né? Me parece que essas duas coisas elas se encaixam, né? Não adianta só a empresa querer fazer se a pessoa também não estiver disposta a olhar para dentro de si. E essas duas frentes de trabalho acabam se conversando. Sim. Vou falar de uma questão específica, dessa questão do interesse próprio na busca desse lugar do autoconhecimento. Parece que não existe a gente só vai buscar realmente alguma coisa nesse nível mais profundo a hora que a gente bate na pedra. Ninguém bateu lá no meu consultório, entrou e falou assim, olha, eu queria me conhecer. Mas isso é coisa de brasileiro? Ou é do ser humano como um todo, deixar sempre por última hora? E não é nem deixar por última hora, é não querer olhar para si. Porque vamos combinar que se a gente olhar para a gente, pegar o nosso passado, tem sofrimento. Não vem me dizer, todo mundo tem. Eu falo assim, eu falo brincando, as pessoas às vezes não gostam. Falo assim, quer saber se você tem problema? Você tem pai? Você tem mãe? Você tem conta corrente? Então você tem problema. O fato é esse. Então, mas quem gosta, eu tenho muito respeito a esses lugares, esses ambientes, a esse núcleo familiar. Porém, é um lugar que a gente precisa visitar. A gente tem agora quem é que vai querer olhar para o passado, reelaborar, e aí as pessoas vêm com algumas coisas para mim assim, deixa o passado no passado. O passado não fica no passado enquanto ele não for elaborado, ele vai te cutucar. E aí você vai reagir como? Nos seus relacionamentos. Você está relacionando, às vezes, caindo com figuras parentais, achando que você está relacionando com a tua esposa, com o teu marido, com o teu filho. Mas quem está lá, está atrás disso, os bastidores, ainda é as primeiras relações. Então, enquanto você não trabalhar essas relações, você está atuando elas sem saber que elas estão... E vem todo com um discurso assim, o passado está no passado, é mentira. Só que o passado é dolorido, então não é todo mundo que quer visitá-lo, né? E esse processo de autoconhecimento que você falou que existe é uma oportunidade de você fazer essa jornada de uma forma estruturada, para não ser uma coisa aleatória, com muita compaixão, para você poder entrar em contato com os teus núcleos, com as tuas experiências, não só com as suas dores, mas com os seus potenciais, que ficaram às vezes na sombra, porque alguém falou para você que você não ia conseguir. Sim. Então a gente tem talentos que ficaram, às vezes, eu vou falar, nesse lugar sombrio, como uma oportunidade de desenvolvimento, mas que alguém ou que uma sociedade falou para você assim, isso não dá dinheiro, isso você não vai conseguir, isso não... Então você tinha um baita do talento que não foi explorado para atender expectativas de um momento que você não tinha ainda maturidade e está ali, está sem ser explorado até hoje. O que existe é para a gente buscar esse lugar nosso. Quem sou eu? E foi interessante você falar sobre talentos, porque lidando com pessoas muito jovens, né, chegam às vezes sem perdidas, né, melhor dizendo, é isso. Chegam perdidas aqui sem saber se fizeram a escolha certa, porque realmente é muito jovem para fazer uma escolha para a vida inteira, né? Muito. E eu costumo dizer para eles, olha, teria alguma coisa que você sempre
gostou bastante, teve interesse, que é algo que você foi apaixonado, etc. Como aconteceu com você, que você falou, eu não jogava bola, eu gostava de ouvir as pessoas. Então tem muita gente que já traz isso consigo, e aí fica mais fácil de fazer essas escolhas. E tem muita gente que acaba trazendo, mas por diversas influências, ela não faz essa escolha. Como é que você vê essa questão das escolhas profissionais? Acho que elas são muito precoces, muito, você falou bem. É uma idade que a gente deveria ainda estar vivenciando outras experiências, mas existe, né, uma necessidade, até às vezes vindo do núcleo familiar, que essa pessoa encontre logo, com 17, 18 anos, o direcionamento da vida dela. Eu acho muito precoce isso, eu acho muito complexo. Eu acho que a gente precisaria dar mais espaço para o que é espontâneo. Obviamente que a gente precisa ficar atento, porque esse espontâneo pode não surgir ainda por um limite desse eu que não foi constituído. Mas se a gente percebe que esse indivíduo está vindo no processo de desenvolvimento, deixar ele encontrar esse lugar. Porque uma imposição, né, mesmo uma imposição indireta, né, uma família que Ou às vezes tem muita gente que escolhe uma profissão só pelo retorno financeiro que ela pode, porventura, vir a dar. E, na minha opinião, muitas vezes, nem toda profissão, mesmo que ela tenha uma aura aí de remuneração alta, etc., ele vai conseguir ter esse retorno, porque depende muito da pessoa estar integrada com aquilo ali, né? Ela se encontrar naquilo ali. Então, é importante, realmente, na minha visão, buscar entender o que você veio fazer aqui, para poder vir ao encontro dessa busca profissional. Nada é mais importante do que esse encontro. Nada. Então, quando eu pergunto às vezes em palestra, por que você nasceu? Eu pergunto de milhões, ninguém sabe. Por que eu nasci, né? Mas aí vem com algumas frases meio assim, a gente nasceu para ser feliz. Não, essa é clássica. Essa é clássica, porque, né? A gente nasceu para ser feliz. É mentira, a gente não nasceu para ser feliz. Pergunta quem está feliz na sequência. A felicidade não é ausência de infelicidades. A gente não nasceu para a gente ser feliz, a gente nasceu para a gente ser a gente. E a gente vai trazer felicidades e infelicidades, né? Eu não sei o que vocês acham disso, eu até devolvo a pergunta para vocês, mas às vezes deixar que essa espontaneidade, que esse encontro pessoal de realização, porque ele é o mais importante. As nossas escolhas não podem estar balizadas em critérios financeiros, em critérios familiares, em status, em qualquer coisa que não faça aquilo ser. Se é para eu ser um artista, um professor, um médico, qualquer coisa. Qualquer profissão aqui cabe, desde que ela tenha uma ressonância com a alma. E você falou uma coisa muito importante. Parece que a gente nasce sabendo, a gente perde isso Sim. depois no ambiente. Mas eu gostava de dar aula quando eu era pequeno. Esqueci de falar, além de ouvir as pessoas, eu era muito pequeno, eu pegava as moças que trabalhavam em casa, elas trabalhavam o dia inteiro, chegava às 6 da tarde, elas tinham que ir para aula comigo. Eu nunca fui tão déspota como essa época, porque elas tinham que ficar lá até às 10 da noite aprendendo as coisas que eu... E não era por elas, porque aquele era o meu sonho. E hoje eu vejo que, se eu tivesse escutado, né, eu escutei, eu trabalho com isso. Mas eu penso assim, se as pessoas escutassem as crianças brincando, elas iam encontrar o grande profissional delas ali também. Agora, para quem já está com 30 anos, 40 anos, isso, ouvir a criança dentro de si já é um pouco complicado, né? Porque, enfim... Porque ela está dolorida, já está ferida. Exatamente. E já trilhou um caminho e tudo mais. E aí eu te pergunto, e provavelmente muitas pessoas talvez se identifiquem com isso. Não a maioria, mas muitas. Você acha que para essas pessoas que buscam se reencontrar e nesse reencontro, uma das ações a serem tomadas é mudar a profissão ou mudar o lugar onde está, isso é viável? E mais do que isso, você aconselharia uma pessoa a fazer isso como parte de um processo de, não sei se eu poderia dizer cura, ou parte de um processo de tratamento? Como é que você vê essa parte de uma pessoa que chega num ponto, e tem até inclusive um livro, né,
bem interessante do Leon Tolstói, que é a morte de Ivan Ilitch, né? Quando ele chega no leito da morte, ele viu que tudo que ele fez na vida, todos os prêmios que ele ganhou, todos os méritos que ele teve enquanto um grande juiz federal, aquilo tudo para ele não adiantou absolutamente nada, né? E aí ele foi definhando até a morte, até que no último momento ele só estava gritando e passando aquele filme horroroso da sua própria vida até morrer. Então, você vê que essa mudança de profissão, mesmo após os 30, aos 40, ainda é algo também como parte de um processo de tratamento e cura? É com ressalvas. Por que com ressalvas? Porque assim, a gente depende primeiro do ambiente, lembra? Para a gente chegar no status de um eu e esse eu trilhar a sua própria vida de um modo mais consistente. O ambiente lá para frente, ele fica com menos importância para a nossa estruturação psíquica. E a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente começa a se descolar de ambientes e tenta reorganizar novos ambientes sem entender quem a gente é. Então, a gente pode também escorregar aí. Ah, aqui não está bom, então deixa eu mudar, A questão, óbvio, às vezes a mudança tem que caber. A mudança de um relacionamento, o término de um relacionamento, o rompimento com uma empresa, o rompimento com uma atividade profissional. Mas primeiro eu preciso entender, de fato, o que faz ressonância comigo. Porque senão eu vou ficar mudando de ambientes. Mas assim eu não vou me encontrar. Então eu preciso ter um pouco mais de clareza do meu propósito. E a gente não sabe nem o que é propósito de vida, a gente sabe? Pergunta de milhões. O que é propósito de vida? É muito difícil de responder essa questão, né? É muito, então eu vou dar uma palhinha. Porque cada um tem um conteúdo que vai estar associado a essa tríade. O propósito de vida tem a ver com aquilo que você quer, mas aquilo que você pode e aquilo que você deve. Então é um núcleo que precisa organizar essa tríade. O teu desejo, o que você quer, o que você tem condição de fazer e o que você deve. Porque quando a gente vem aqui para essa vida, a gente vem com uma obrigatoriedade, com alguma coisa que a gente deve entregar. Então não é só o que eu quero, eu preciso ter um tanto de conhecimento para entender que o que eu quero precisa estar relacionado com algo que eu vou entregar nesse movimento existencial. Sim. Então é uma coisa muito mais profunda. Por isso que às vezes eu acho que a quietude pode me trazer uma resposta. Às vezes a alucinação mental de ficar tentando trazer essa resposta não traz. Mas às vezes a quietude, de repente, se constela para mim. O que é? Então a gente precisa se conectar mais com a nossa alma para entender aquilo que eu quero, que às vezes é mais fácil, às vezes não tanto, mas aquilo que eu posso, porque nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo que eu posso eu devo, nem tudo que eu devo eu quero. Isso é muito interessante, né? Quando a gente começa, isso que você disse, algumas pessoas elas estão inclusive em constante mudança, né? Estão de 5 em 5 anos, de 3 em 3 anos mudando de profissão, mudando de ramo, mudando de atuação, né? Eu inclusive conheço algumas, cara, é muito bizarro você ver uma pessoa que E mudando de 8 para 80, né? É um processo de antes era, sei lá, amava os números, agora ama as pessoas. Antes amava a comunicação e agora ama não ter que se comunicar, né? E acaba que isso mostra, né? Essa falta de clareza sobre si mesmo, né? Agora, Léo, em relação ao ambiente de trabalho, né? Porque várias pessoas estão lá o tempo todo convivendo, né? Pessoas com diferentes passados e diferentes vivências. Como é que você vê esse ambiente de trabalho para um líder, por exemplo, que precisa olhar para essas pessoas e direcioná-las de alguma forma? Porque, vamos lá, formação para psicólogo ele não tem, então ele não consegue tratar essas pessoas terapeuticamente falando, né? Então, como que você vê que um líder ele pode atuar de uma maneira não só eficiente, como também humana, na presença, eficiência e existência dessas pessoas dentro da empresa? Eu acho que o líder precisa ter um bom processo de autoconhecimento. Porque, tecnicamente, a gente se desenvolve. A gente vai buscar conhecimento. Conhecimento é uma coisa que a gente pode conquistar e adquirir. Obviamente que alguns têm mais facilidade para uma coisa, para um assunto, e outros para outros. Mas autoconhecimento é fundamental. Porque é esse lugar que o líder precisa para ele não se misturar psiquicamente com o ambiente.
E mesmo um líder que você acha, nossa, mas ele é distanciado, ele tem uma postura firme e tal, ainda ele se relaciona de um modo inconsciente com essas pessoas, ainda projetando conteúdos da sua natureza. Eu fico muito preocupado com uma pessoa que está no papel de líder e ainda não se conhece. Eu acho bem complexo. Então, eu acho que deveria fazer parte, não só da liderança, porque o líder realmente não está lá para ajudar e curar as pessoas. O líder está lá para ele trabalhar a si próprio, na relação com as pessoas. Mas se não estiver aqui, essa relação sempre vai estar contaminada. Porque como é que eu posso lidar com o outro e com o conteúdo do outro? Porque o indivíduo vai trazer problemas. E de ordem pessoal. Não adianta falar que os problemas ficam para fora da empresa. Não tem como. Ah, pelo amor, né? Não tem Tem como. umas coisinhas que são super bonitas, mas na teoria, na prática, ele entra por inteiro. Ele não O problema está lá contigo, você está atuando e ele está aqui na sua cabeça martelando o tempo inteiro. Agora, vamos pensar uma coisa legal. Pensa um líder que nunca se deu a permissão de uma parada, de um olhar para si, no momento de um conflito próprio. Aquele líder que teve um baita de um problema, um beozão na vida dele, mas pela aquela exigência do papel, continuou lá na paulada, massacrando o seu mundo interno. Você acha que esse líder... Uma hora desaba, não? Ele desaba, mas vamos tirar ele agora da relação com ele mesmo e vamos pôr ele na relação com... Ah, sim. Como que você acha que ele vai lidar com a pessoa que está passando por um problema? Muitas vezes, não vou generalizar, ele vai tomar a mesma atitude. Transfere, né? Ele vai achar assim, pô, essa pessoa também não pode parar, às vezes. Porque, assim, é o modus operandi dele, é como ele faz, entendeu? Eu não estou falando que é assim, que sempre é assim, eu estou dando como um exemplo. Sim. Algo que eu não trabalho em mim, eu posso estar colocando no contexto coletivo. E o líder trabalha com o coletivo. Então, é muito importante que eu faça um trabalho comigo, contínuo. Não é um trabalho pontual, não vou fazer só um trabalho de coaching, às vezes esse trabalho é importante para um objetivo, mas não é para eu fazer o aprofundamento nas minhas questões psíquicas. Esse é um trabalho terapêutico a longo prazo, que as coisas vão se transformando, para eu me relacionar mais adequadamente, ainda com falhas, com o coletivo, ainda com falhas. E se você pudesse trazer uma preocupação sua hoje, né? Não só com líderes, mas com todas as pessoas, quais preocupações essas você traria no sentido do ser humano, dos problemas atuais, da vivência? A gente passou uma pandemia tem alguns anos agora, alguns anos não, 2 anos, né? Chegando de uma pandemia. Quais essas preocupações ou percepções pontuais que você tem dessas pessoas, principalmente pós-pandemia, que vem trazendo consigo uma forma diferente de perceber o mundo, uma forma diferente de se comportar, uma forma diferente de tomar decisões? Como é que você vê essa... aliás, quais são essas preocupações suas hoje com o ser humano pós-pandemia? Eu acho que todos nós, né, a gente tem esse olhar agora para a saúde emocional. Eu acho que a gente a grande maioria, eu atendo pessoas, tem vários problemas internos. Então, essa necessidade compulsória de introspecção que a pandemia nos trouxe, a gente teve que ficar em casa, a gente teve que se olhar mais para a gente, era um lugar não conhecido. Não que a gente não tivesse problemas, mas eles eram mais mascarados através de relações sociais e outras coisas mais. A partir do momento que isso não foi possível, a gente teve que entrar em contato com algumas coisas que eu não sabia nem que existia, que era eu mesmo, né, no mundo interno. E a partir disso se desenrolou uma série de quadros, né, patológicos dentro dessa questão da saúde emocional. Eu acho que a gente precisa priorizar esse lugar. A gente fala em habilidades, em técnicas, tudo bem, isso a gente já está falando há muito tempo. Agora a gente tem que falar da gente, do ser humano. Porque a gente vem constituindo uma falsa personalidade para dar conta das coisas. E essa falsa personalidade, ela não se sustenta. Ontem a gente estava falando, né, do indivíduo emocionalmente sustentável. E o indivíduo emocionalmente sustentável é aquele que pode fazer uma grande viagem para o mundo interno e para o profundo que ele tem. Não é só vir para o mundo interno, é para o profundo. É para reconhecer as polaridades, os antagonismos e os conflitos que ele tem. E isso só vai ser reconhecido através da história dele. Portanto, esse indivíduo vai ter que voltar. Voltar para onde? Para a sua história. Mas por que você acha que a gente tem essa dificuldade, né? Porque, assim, é por uma falta de habilidade ou por um
um desaprender, né? Como você disse, né? Quando a gente é criança, a gente talvez já sabe como faz alguma coisa e vem desaprendendo ao longo do tempo. Ou isso é porque é realmente algo complexo e só com os anos de prática a gente consegue chegar nesse processo de olhar para dentro de si e com profundidade. Por que hoje a gente não consegue mais ter essa habilidade de uma maneira natural, como, por exemplo, você apontar o dedo para uma pessoa e falar, essa pessoa eu acho isso dela. Qual é a diferença dos mundos? É a complexidade? É a exigência social? O que você vê nisso? Eu não sei se eu entendi direito a pergunta. Eu não entendi muito bem aonde você quer chegar agora. No sentido de por que as pessoas elas têm dificuldade de olhar para dentro de si com profundidade. Isso é porque é algo não inato, é algo complexo, ou é algo que a gente desaprendeu? Ah, tá. Eu não sei se a gente desaprendeu, eu acho que a gente nunca teve. A gente nunca teve esse... Em vários contextos, nem familiar. Lembra do teu pai e da tua mãe falando, filho, olha, acho que precisa fazer uma terapia, acho que era um momento de você parar e refletir, ou deixar pelo menos você espontaneamente expressar suas emoções. Porque quando você chorava, não sei, né, você é bem mais novo, mas quando a gente chorava, já vinha qual era o jargão? Quando a gente chorava, um homem chorava, vinha assim, homem não chora, olha só. Engole o choro. Tem gente que fala, o homem foi destituído das suas próprias emoções. Então, a gente não teve nenhuma educação no sentido de desenvolvimento, nem na família, nem na escola, nem em nenhum contexto para a gente se olhar. É sempre desenvolvimento de habilidades. É sempre desenvolvimento de habilidades. Você vai fazer um treinamento de liderança, desenvolvimento de habilidades. Você vai fazer desenvolvimento. Os pais exigem desenvolvimento e entucham os filhos de 1 milhão de cursos. Mas qual é o pai que dá colo, de fato? Um colo, eu sei que tem pais afetivamente excelentes, mas eu estou falando do disfuncional, que é o que a gente está vendo hoje na maioria das famílias também. Porque a gente tem que deixar as crianças expressarem um pouco as emoções. A gente não pode destituir as crianças de algumas coisas que são da natureza dela, inclusive agressividade, culpa, medo, raiva, tudo. Não é para elas perderem, elas precisam inclusive dos pais como um controle para aquilo que elas não dão conta, porque é muito grande. Mas elas precisam ter experiência e contato com elementos dessa natureza. E a gente não pode ficar tolhendo o tempo todo. Então, a gente nunca teve desenvolvimento para isso. E eu fico pensando, quando que a gente vai ter? Porque já está na hora. Nossos filhos estão adoecendo. O nível de suicídio em adolescentes é altíssimo. E isso é um caso muito triste e grave que precisa ser olhado. Então, eu não estou destituindo as habilidades. Não, as habilidades estão aí, elas precisam ser conquistadas. Mas a habilidade para um indivíduo que não tem um eu é muito complexo. Um indivíduo que vai para o ambiente de trabalho e não tem essa condição, vai dar problema para ele e para o contexto. E a gente, aproximando agora, né, do nosso final do nosso episódio de hoje, eu queria entender um pouco mais sobre... como você trabalha hoje? Quais são as frentes, quais são os produtos, para quem que você atua? Você atua para empresas voltado a trabalhadores dessa empresa? Você atua em terapias voltadas a indivíduos ou a grupos? Explica um pouco sobre todos os seus produtos aí que você tem, porque eu sei que tem vários, viu? Tem. Então, eu trabalho com esses dois públicos mesmo, pessoa jurídica e pessoa física. Para as empresas, eu tenho tanto programas de bem-estar e qualidade de vida, que a gente vai atuar num rol de serviços para o bem-estar, para a saúde física, mental, psíquica, emocional, em várias vertentes que a gente vai trazer esse indivíduo para um bem-estar. E também com treinamentos e palestras de desenvolvimento. O meu, especificamente, sempre entra na saúde emocional. Eu tenho uma equipe que trabalha o desenvolvimento de habilidades, eu às vezes atuo, mas eu gosto muito de ficar no desenvolvimento emocional, não só do líder, do indivíduo, né? E eu tenho um trabalho muito forte para o indivíduo, que é essa imersão em autoconhecimento, tirar ele um pouco do contexto dessa loucura que é o nosso dia a dia, num fim de semana, e dar a oportunidade de ele encontrar algumas lacunas na própria vida, que interromperam a experiência espontânea para a gente reagir e submeter a algumas questões. Então, é tentar trazer esse indivíduo para
para esse lugar, se apropriar de uma manifestação mais verdadeira e sair de lá buscando um sentido mais pessoal, um enraizamento, um sentido de vida. Então, ele é bem legal. São 3 dias na natureza, num lugar maravilhoso, onde a pessoa vai fazer um grande autoconhecimento, muito profundo, mas também muito generoso. O pessoal nessa imersão não anda em caco de vidro, não. Pelo amor, o braço, essas coisas. Nossa, eu sou muito contra essas coisas. Eu não, assim, quem faz. Tá, é um processo tão bonito, porque é um processo de você voltar para a sua história e entender o seu desenvolvimento a partir da concepção. Então vai passar pela concepção, gestação, o parto, a amamentação, os primeiros anos de vida. Quando você chega no indivíduo, mas ali para frente não vou falar nem com mais maturidade, porque às vezes não chegou a maturidade, chegou o indivíduo, mas a maturidade ficou. E como que ele lida com os conflitos? E aí como que ele lida com as polaridades dele? Porque a gente conhece uma parte da gente. A gente tem quase um antagonista dentro da gente, desconhecido. E a gente tenta se fixar só com uma esperança de certeza, uma pseudo-certeza. Só que com isso, com essa fixação, a gente deixa de encontrar a nossa totalidade, quem nós somos de verdade. E aí a gente adoece. Quanto mais fixado, mais aparece um sintoma para tirar eu do lugar da unilateralidade. Porque a gente não veio para ser uma coisa só, a gente veio para ser o todo que a gente é. E nessa imersão aí, o que você vê essas pessoas que entram, né, no primeiro dia e como é que elas saem no terceiro dia? O que você presencia e elas mesmas chegam a falar para você? Então, eu também agora estou nessa pegada. Não é um lugar que você vai para se transformar. Uhum. Porque tem muita gente assim... legal. Você... Como é que você vai se transformar? Tá. Tem milagre. Isso, mas tem gente legal. prometendo. Tem gente prometendo. Sim, aí, olha, você vai se transformar. Eu não vou transformar ninguém. Mas aí o milagre é para quem está prometendo, não para quem está recebendo, né? Eu acho bem confuso isso. A gente não transforma. A gente dá uma condição muito bem estruturada para você entender a sua história. Entender onde alguma coisa interrompeu para você e você perdeu a tua espontaneidade. É voltar a ser, mas voltar a ser você, a partir, não sei se você vai voltar já com toda essa prontidão, mas você vai voltar com uma série de conteúdos para ter um foco de sentido pessoal mais estruturado. Então, o final da imersão é o início de uma jornada. É o início de uma jornada, mas é uma sensação muito esperançosa, gente. É que a gente perdeu essa esperança. Porque a gente não sabe nem quem a gente é, para onde a gente vai, é isso que você está falando. Uhum. É um desespero, né, que às vezes a gente passa. É esse lugar que não é só para dar uma esperança, mas é para te dar uma apropriação de você que volta espontaneamente à esperança de viver. Maravilhoso. É isso aí. E agora chegou a hora de você trazer aqui as suas redes sociais, seus contatos... E para o pessoal poder te seguir e continuar com essa conversa, né? Porque provavelmente muita gente vai querer aí... Eu acho que a sua agenda já está cheia na parte de terapias pessoais, né? Mas traga aí, por favor, as suas redes sociais para o pessoal continuar te seguindo. Eu fico muito feliz, né? Então, se as pessoas entrarem em contato comigo, eu gosto muito, eu respondo mesmo. E sempre há um espaço para a gente ajudar as pessoas, ou de uma forma lá como na imersão, ou através da terapia, ou apenas um bate-papo. Eu sempre me coloco à disposição. Eu vou deixar o meu Instagram, que é Léo Buzo Oficial. É um contato e o meu... a gente começa o contato por ali, as pessoas conhecem, e aí eu vou dando outras dicas e os meus contatos mais Léo Buzo é B-U-S-O, certo? Isso, B-U-S-O Oficial. Oficial. Não sei porque a gente põe oficial, né? Pô, mas legal. Mas a gente põe oficial. Fica legal? É, legal. Eu pus oficial para dar um destaque, sabe? Oficial, esse é oficial, tem é os esse. paralelos. Tem o oficioso. Então eu pus, eu não sei porquê, mas aí tá lá. Mas vou ficar muito contente aí com os contatos e eu retorno. E aí a gente vai entrosando mais essa relação. Professor, feliz da conversa de hoje? Muito bom, é sempre muito bom ouvir o Léo, né? Ele faz a gente refletir, pensar e buscar nos reencontrar aí para trilhar um caminho com um pouco mais de leveza. Léo, muito Parabéns, obrigado. Léo, viu? obrigado. Obrigado pela sua participação e espero que você esteja aí conosco em mais oportunidades aqui no Power Mind. Com certeza, ficarei feliz, viu? Obrigadão.
É isso aí, pessoal. Esse foi mais um episódio do Power Mind, o podcast que vai potencializar a sua mente. E no nosso próximo episódio... Não vou falar, porque o professor aqui já está pensando quem será no próximo episódio. Vamos deixar aí a dúvida e, enfim, mas vai ser bem interessante. Não esqueça de nos seguir, de clicar aí no botão de se inscrever no YouTube e, obviamente, curtir, compartilhar com os amigos e, com certeza, esse é o principal motor para o nosso podcast ir cada vez mais adiante. Beleza? É isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.